Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Abraão Ferreira mandou superchat aqui também. Garone, na sua opinião, como ficará a formação do Vasco com o Payet? Forte abraço, feliz dia dos Paiets. Obrigado. Essa piadinha ontem foi a que mais rolou, né? Vou aproveitar aqui o gancho da pergunta do Abraão, vou botar nossa famosa prancheta tática para a gente brincar um pouquinho com isso aqui, então, que essa talvez seja a maior dúvida da galera, né? Como o Payet vai jogar nesse time do Vasco. Então, vou até aproveitar isso aqui para a gente fazer essa análise aqui rapidinho para talvez seja a maior dúvida, né, do pessoal. Deixa eu botar na tela o nosso campinho tático. Eu falei, depende muito do que vai imaginar o Ramon Dias, né? Porque o Ramon Dias já variou o time do Vasco em poucos jogos, né? Então a gente já viu o Vasco atuando de uma maneira, atuando de outra, atuando com 3 zagueiros, sem ser com 3 zagueiros. Até expliquei aqui na última partida que, apesar do Bambu ter atuado junto com o Léo e com o Medel, não jogou com 3 zagueiros, né? O Bambu jogou como lateral direito, realmente. Aí você tinha o Zé Gabriel. Era um 4-3-3 do Vasco. Deixa eu até usar aqui, vamos usar o que vimos sobre o Vasco no último jogo. Era Léo Jardim, Bambu, Léo, Medel, Piton, Zé Gabriel de primeiro volante. Aí você tinha 2 interiores por aqui, que era o Praxedes, e Paulinho, né? Até começou invertido, Praxedes pela direita e o Paulinho um pouco mais pela esquerda. E quando tem a troca de posição ali é quando o Vasco cresce no jogo. E aí o Vasco jogou com... Deixa eu ver se minha memória vai funcionar aqui. Peck, Orelhano e Ferreira, né? Foi isso. Exatamente isso. Então o Vasco jogou Ferreira centralizado, Orelhano pela direita, Peck pelo lado esquerdo. Era uma variação de 4-3-3 para 4-1-4-1. Essa era a estrutura mais ou menos do Vasco. Quando ia se defender, só o Ferreira ficava mais à frente, Peck e Orelhano faziam a recomposição, Zé Gabriel entre as linhas, como esse primeiro volante, como eu falei, um volante mais posicional, que joga ali entre as linhas. Então a estrutura do Vasco, nesse momento, é um 4-1-4-1. Mas o Vasco já jogou num 3-5-2, né, com o próprio Ramon Dias. Então tivemos algumas estruturas diferentes. Eu não imagino o Payet sendo interior. Eu, particularmente, não imagino sendo interior. Também não vejo ele como um ponta, porque o Vasco jogou nos últimos jogos como ponta de velocidade. Eu imagino um Vasco jogando muito mais num 4-2-3-1. E aí teríamos isso aqui, ó, essa estrutura. Ou um 4-2-3-1, ou a gente pode considerar um 4-4-2. Não seria nenhum absurdo também. Então seria uma estrutura com possivelmente Verratti mais à frente, Payet como segundo atacante ou um meia central, né? Às vezes um 4-4-2 com variação de 4-2-3-1, né? Olha como é que é próximo a estrutura. 2, 3 e 1, correto? 4-4-2. Então é muitas vezes um 4-4-2 sem a bola, com variação para o 4-2-3-1 quando estiver com a bola. Essa é a estrutura que a gente tem visto muito comum no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, eu imagino o Payet sendo isso aqui. E aí você pode ter, ele falou aqui em escalação, né? Ficaria formação do Vasco. Nesse momento, dentro do que o Ramon Dias escalou no último jogo, Léo Jardim, Piton, Léo, Medel, Bambu ou Miranda, né? Que foi o que o Vasco utilizou, ou o Puma, né? Caso retorne, enfim. Jair, pode ser Jair e Paulinho. Pode ser. O Paulinho, né, em Portugal, jogou muito tempo aberto pelo lado direito também, mas o Orelhão tem feito bons jogos, apesar de ainda não me passar a confiança de que pode ser o titular nesse momento. O Paulinho, por exemplo, jogou muito mais do que ele. Mas você pode imaginar aqui uma estrutura com o Jair e Paulinho sendo o segundo homem de meio campo. Eu acho que ele tem mais características de 8 do que de 10. Falei sobre isso na análise dele. Ou para Praxedes, mas eu acho que o Paulinho jogou melhor, pelo menos no último jogo. Então a gente pode imaginar, até sem Jair nesse momento, Praxedes e Paulinho, e aí você tem Peck, Payet e Orelhano, com o Verratti na frente, já passa a ser um ataque muito mais interessante
do que o Vasco vinha tendo na temporada, né? Payet, Verratti, Peck e Orelhano, ou você pode, caso não sinta uma confiança defensiva só com Praxedes e Paulinho aqui por dentro, alterar, sacando ou Praxedes ou Paulinho, e você entra com Jair, né, para segurar, para ser esse primeiro homem ali de meio campo. Eu, particularmente, prefiro o Jair do que o Praxedes. Então, eu particularmente, né? Jair de primeiro, Paulinho de segundo, e aí o Praxedes seria a reserva do Paulinho. E aí você tem Payet, Peck e Orelhano, ou você pode manter o Praxedes, fazer Jair e Praxedes por dentro, e empurrar o Paulinho para o lado direito na vaga do Orelhano. É uma possibilidade, foi assim que ele jogou durante muito tempo em Portugal, não seria nenhum absurdo. Então é isso, são as variações que eu acho que o Vasco pode ter com a chegada do Payet, porque eu não vejo o Payet hoje sendo aquele cara que foi muitas vezes esse cara da esquerda, para ter que recompor depois com o lateral aqui. Não acho, não acho que vai ter um desgaste muito grande. Então acho que inicialmente ele vai ser muito mais esse meia central ou um segundo atacante, um meia central no 4-2-3-1, um segundo atacante no 4-4-2. Eu acho que eu confio mais nesse tipo de estrutura nesse momento. Até porque a gente precisa lembrar o que eu falei aqui já anteriormente, que o Payet está voltando, está vindo de um fim de temporada que terminou em maio, ou seja, não atua 3 meses, não fez pré-temporada, né? Porque o Vasco ele estava sem clube, então não estava treinando em nenhum lugar, a não ser individualmente, né? Realmente para manter a forma, mas é diferente de fazer a pré-temporada com os companheiros. E ainda que tivesse feito uma pré-temporada, para ele seria início de temporada, né? Enquanto a gente está chegando agora em fim de temporada aqui no Brasil, né? Do meio para o fim de temporada no Brasil. Diferente, né? O ritmo é diferente. Então você precisa dosar isso, como o Medel teve que dosar sendo recuado para zagueiro. Então imagino ele sendo muito mais esse meia central aqui, aí você bota a velocidade nos pés de Orelhano e Peck, por exemplo. Acho que é nessa linha. Acho que deve ser nessa linha aí que o Vasco vai atuar nos próximos... Assim que o Payet entrar no time, né?